Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dia de Veda, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o meu escritor preferido, que é o Neil Gaiman. Meu primeiro contato com o Neil Gaiman, na verdade, não foi através dos livros, e sim através do cinema. Eu assisti a adaptação de Stardust, que foi um sucesso na época que foi lançado no cinema, e depois assisti de novo em casa, e eu fiquei absolutamente fascinada por aquela história. Stardust, que conta a história aí de um cara que vai atrás de uma estrela cadente, descobre que a estrela cadente, na verdade, é uma pessoa, e vive grandes aventuras com ela, uma coisa meio sessão da tarde, mas ok. E eu queria descobrir da onde vinha aquela história, porque eu sabia que ela era adaptada de algum lugar, mas não sabia de onde. E aí foi que eu descobri Neil Gaiman. Muito amorzinho. Neil Gaiman é britânico e ele é autor de vários livros de fantasia, inclusive algumas HQs, como por exemplo Sandman, que eu acho que é um dos trabalhos mais famosos dele. E além de trabalhar com roteiros e com livros, ele também trabalha um pouquinho com televisão. Ele escreveu alguns roteiros pra Doctor Who, e aí foi o meu segundo contato com ele, porque eu já gostava de Doctor Who antes mesmo de conhecer o trabalho dele como escritor. E depois que eu vi os episódios que ele escreveu e que rapidamente se transformaram em alguns dos meus preferidos, eu comecei a ainda mais querer ler coisas sobre ele. Mas na verdade, apesar de eu ter começado a procurar Neil Gaiman por Stardust foi um dos últimos livros dele que eu li. O primeiro que eu li, que realmente me pegou, assim, fez com que eu me apaixonasse por Neil Gaiman, foi Lugar Nenhum. É uma história riquíssima, maravilhosíssima, que eu infelizmente não vejo tanta gente comentando. E aí veio uma história engraçada com Lugar Nenhum, porque eu comprei uma primeira edição, isso mais de 10 anos atrás, li, fiquei fascinadíssima, e eu fiz o quê? Joguei essa edição fora. Bom, não literalmente, tipo, não na lata do lixo, mas eu dei ela pra troca no Scooby. E eu fiquei revoltada, porque depois era muito difícil de achar. Eu não achava mais pra comprar em lugar nenhum, e eu queria reler e eu não tinha. Até que a Intrínseca me fez um enorme favor de relançar, e eu comprei com essa capa maravilhosa, verde, que eu adoro. Lugar Nenhum conta a história do Richard, que descobre que existe uma Londres subterrânea, e começa a se aventurar por essa Londres subterrânea, e os personagens que ele descobre nesse submundo são, assim, uma parte essencial de por que este livro é tão maravilhoso. Eu não gosto de contar muito sobre ele, porque ele é o tipo de livro que precisa ser descoberto, então se você conhece o trabalho do Neil Gaiman, mas ainda não leu esse livro, eu recomendo muito forte que você procure, porque esse livro é maravilhoso! Depois de Lugar Nenhum, passei muitos anos sem ter contato nenhum com os livros do Gaiman, até que foi lançado aqui no Brasil O Oceano no Fim do Caminho. Eu inclusive fiz uma resenha aqui no canal, tenho quase certeza, se sim eu vou colocar aqui nos cards, que se transformou também em um dos amores da minha vida. E é bizarro porque O Oceano no Fim do Caminho, ele tem tipo 200 páginas, pra menos, ele é muito fininho, mas tem uma história tão cativante, e é um tipo de livro que também você não pode contar muito sobre a história, porque ele precisa ser descoberto. E depois disso foi ladeira abaixo. Comecei a ler Coraline, que eu até hoje não consegui terminar porque eu achei muito creepy. Coraline foi adaptado pro cinema, se não me engano, pelo Tim Burton, e conta a história dessa menina que meio que descobre um mundo através de uma portinhola no quarto dela e que leva ela pra, tipo, pais de mentira, que tem botões no lugar dos olhos. É um negócio muito louco, que eu acho que se eu lesse quando eu era criança, eu ia ficar traumatizada pelo resto da minha vida. Depois li The Graveyard Book, que eu fiz uma resenha aqui também pro canal, que é um livro super bonitinho sobre um garoto que foi criado como um fantasma. Ele foi criado no cemitério pelos fantasmas e acabou meio que ficando no limbo entre os dois mundos, e é uma história muito bem escrita. Até que eu finalmente cheguei em Stardust. Eu consegui finalmente comprar Stardust quando eu passei lá no Rio de Janeiro e achei essa versão de capa dura, com essa capa bonitinha, que se não me engano é a mesma que tá sendo republicada pela Intrínseca aqui. E o mais engraçado de tudo isso é que eu passei todos esses anos pra conseguir ler Stardust, e quando eu li, ele não foi um dos meus preferidos. É um livro muito bom, e os personagens são igualmente cativantes, e a escrita do Neil Gaiman é uma coisa fenomenal, mas tem uma ressalva aí que eu, pessoalmente, acho o filme de Stardust melhor. Por N motivos, talvez por um pouco de memória afetiva, mas principalmente porque eu acho que ele tem um tom de comédia ali, o equilíbrio de aventura que eu acho ideal. Eu achei o livro de Stardust um pouquinho longo, um pouquinho over the top, assim. Pra mim, ele poderia ter sido mais parecido com o filme. Sinto muito pela minha opinião aí. Li também Coisas Frágeis, que é uma coleção, uma compilação de contos do Neil Gaiman. Eu acho que da minha lista ele é provavelmente o que eu menos gostei. O meu problema é que eu, primeiro, não gosto muito de contos, então tem isso. E segundo, porque eu achei que havia uma desigualdade ali de qualidade de contos. Tinha uns que eu achava muito bons e outros que eu achei muito esquecíveis. Tanto que eu li esse livro e até hoje, se você me perguntar sobre algum conto em particular de Coisas Frágeis, eu não vou saber te dizer, porque tem alguns que eu simplesmente esqueci. Até que finalmente cheguei em Good Omens, ou como foi publicado aqui no Brasil, Belas Maldições, que foi a minha leitura mais recente do Neil Gaiman e que foi uma experiência completamente diferente. Essa é a edição que eu roubei de uma amiga minha, na verdade eu tenho que emprestar, devolver pra ela, né, mas enfim. Good Omens, ele é um livro escrito a 4 mãos, na verdade, é escrito pelo Neil Gaiman em parceria com o Terry Pratchett, falecido Terry Pratchett, que conta a história do apocalipse, basicamente. E eu comecei a ler este livro por um projeto em grupo ali com os meus amigos, a gente queria fazer um clube do livro. Ele me surpreendeu de tantas formas,
de tantas formas, é um livro tão engraçado, mas ele também é um livro tão atual e tão sagaz. É impressionante como um livro que foi escrito há tipo 20 anos atrás ainda consegue falar sobre coisas que estão acontecendo em 2018. Então tem muitas camadas ali de humor e de inteligência dentro de Good Omens que tornam ele um livro atemporal. Como esse projeto deu muito certo e a gente gostou muito de ler esse livro em conjunto, a gente decidiu compartilhar essas leituras com vocês. E a partir do dia 10, a cada 15 dias, a gente vai ter um vídeo novo de discussão sobre Good Omens ou Belas Maldições. A Belas Maldições é dividido em vários trechos, se não me engano acho que são 4 ou 5 pedaços ao todo, mas a gente deu uma dividida um pouquinho maior. Então nosso primeiro vídeo vai ser relacionado a o começo, que é a primeira parte, 11 anos atrás, que é a segunda parte. Então a gente vai ler até o que no Pocket é até a página 72, mais ou menos. E aí, a partir desse vídeo, a gente vai sempre falando pra vocês qual vai ser a próxima parte e a cada 15 dias vai ter um vídeo novo de discussão. Esses vídeos estão bem longos, então pra quem for ler isso, eu peço paciência pra vocês, mas eu juro que eles estão muito legais e eu tô muito ansiosa pra ver o que vocês vão achar. Então essas discussões vão começar aqui no Veda, a gente vai ter esse primeiro vídeo no dia 10, depois disso no dia 25 e depois, ao longo dos meses, sempre a cada 2 semanas, a gente vai ter um vídeo novo sobre leituras de trechos e tal, e uma discussão muito legal que foi muito bacana de gravar com os meus amigos e dividir esse amor por Neil Gaiman e por leitura com eles também, e eu espero de coração que vocês gostem. Então se você quer continuar por dentro das novidades e não perder o Clube do Livro, inscreva-se aqui no canal pra continuar por dentro do Veda e pra dia 10 voltarem aqui pro nosso Clube do Livro pra ler Good Omens todo mundo em conjunto, beleza? A gente se vê amanhã então no próximo vídeo de Veda. Tchau!